Meus amigos, eu vou ser candidato à presidência do Senado. O Senado precisa mudar. Nós precisamos de um Senado mais transparente e que custe muito menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Nos últimos dias, tenho acompanhado a discussão de candidaturas. Estão se lançando apenas nomes. Não estão se colocando propostas nem compromissos objetivos. Virou uma discussão apenas de nomes. E eu vou usar a minha candidatura para forçar que alguns temas tenham que ser obrigatoriamente debatidos, para colocar alguns temas em debate, como, por exemplo, o custo do Senado Federal para o contribuinte brasileiro. O Senado não é uma instituição privada. Isso aqui não pode se debater essa sucessão aqui no Senado como se fosse um clube. Tem-se que colocar as propostas e compromissos objetivos. Nós temos que reduzir o custo do Senado Federal para o contribuinte brasileiro, que é sustentado pelos impostos que você paga. Então eu vou usar a minha candidatura para isso. Terei como propostas, primeiro, o fim dos salários extras dos senadores. Segundo, o fim da verba indenizatória. Terceiro, o fim do plano de saúde vitalício dos senadores. Senadores têm direito a plano de saúde vitalício que não tem paralelo no mercado privado, sem limite de despesa. Quarto, fim da aposentadoria especial dos parlamentares. Quinto, fim dos carros oficiais. Cada senador tem direito a um carro oficial. Sexto, redução do número de assessores por gabinete de 55 para apenas 12. No meu gabinete eu tenho apenas 9. Sétimo, redução da verba para o pagamento de assessores para menos da metade da que ela é hoje. Todas essas medidas eu tomei no meu gabinete no primeiro dia do mandato, e em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Abrir mão dos salários extras, abrir mão de toda a verba indenizatória, abrir mão do carro oficial que os senadores têm direito, abrir mão do plano de saúde vitalício que os senadores têm direito. Aliás, fui o primeiro senador na história a abrir mão do plano de saúde vitalício. Abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Tenho no meu gabinete apenas 9 assessores. Reduzi a verba para o pagamento de assessores para menos da metade da que ela é hoje e consigo ter um mandato digno. Então não estou propondo nada que seja inexequível, nada que seja impossível de ser feito. Estou propondo aquilo que fiz no meu gabinete no primeiro dia do mandato. Só com essas economias do meu gabinete, a economia direta do meu gabinete aos cofres públicos, ela é de 16 milhões e 700 mil reais. Se você multiplicar 16 milhões e 700 mil reais por 81, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O custo do Senado ele é muito alto para o contribuinte brasileiro. Isso só de economia direta, sem contar a economia indireta, como gasolina do carro oficial que eu abri mão, gastos com saúde do plano que eu abri mão, encargos sobre salários dos servidores não contratados. Só de economia direta, 16 milhões e 700 mil reais no meu mandato. E eu consigo tocar o mandato normalmente. Estão aí as minhas PECs, os meus projetos, 3 inclusive aprovados no Senado e já na Câmara, todos relevantes. Estão aí minhas emendas ao orçamento. Hoje tem remédios para câncer na rede pública do Distrito Federal que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. O DF recebeu 14 ambulâncias novas, totalmente equipadas para o SAMU, por causa de uma outra emenda minha ao orçamento da União. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. Então se consegue fazer um mandato de qualidade custando menos para o contribuinte. E se eu precisar de alguma coisa específica em algum tema, que o meu gabinete não possa me dar assistência técnica, além disso, ainda se tem a consultoria legislativa do Senado, que são consultores extremamente qualificados, especializados por tema, que eu posso pedir estudos, posso pedir um parecer se eu precisar. Então não se precisa custar isso um mandato parlamentar.
E eu pretendo usar a minha candidatura para debater isso, para se debater o custo do Senado e que ele pode ser muito menor para o contribuinte brasileiro. E gostaria de ver as outras candidaturas debatendo esse tema. O Senado precisa também ser mais transparente. Eu tive, por exemplo, nos últimos 3 anos, 100% de presença, sem uma falta sequer no plenário. E essa informação não está no site do Senado, assim como outras não estão. Todas as informações têm que constar no site do Senado. Nós precisamos de um Senado mais transparente. Precisamos também de um processo legislativo menos lento, menos burocrático, mais ágil. O processo legislativo, ele desmotiva o eleitor, porque ele é muito lento. O eleitor escolhe um candidato e as propostas desse candidato sequer muitas vezes vão à votação. Nós temos que mudar também o processo legislativo. Na minha proposta, cada senador poderá pautar uma proposta sua diretamente no plenário por ano. Apenas terá que avisar que projeto é esse com 90 dias de antecedência, para que todos os outros senadores possam estudá-lo. Se vai passar ou não, faz parte da democracia. Mas o grave é esses projetos nunca serem votados. Então, nós democratizaríamos a pauta, tiraríamos da vontade soberana do presidente dele decidir o que ele quer colocar em votação e o que não quer. Não ficariam engavetados os projetos. Seria muito mais democrático, em respeito não aos senadores, mas em respeito ao eleitor que votou nesses senadores, para ver algumas propostas sendo debatidas e votadas. Tenho também algumas outras ideias. E nós temos que discutir também o papel do Senado Federal junto ao país. O Senado Federal não pode e não deve ser puxadinho do Poder Executivo, mas também não pode e não deve ser instrumento de barganha e chantagem junto ao Poder Executivo. O Senado Federal deve ser independente, cumprir o que está na Constituição Federal, ser um poder independente. Esse é o papel do Senado Federal. Votar todas as proposições, não engavetar projetos, colocar em votação se vai passar ou não, faz parte da democracia. Mas todos os projetos têm que ser votados. E ele não deve aqui nem ser um puxadinho do Palácio do Planalto, nem ser um instrumento de obstáculo para que um governo dê certo. Ele tem que ser um poder independente. Essas são as bases da minha candidatura, uma candidatura a serviço da sociedade e não a serviço de um clube corporativo que existe no Congresso Nacional. E eu espero contar com os votos dos senadores. Estou ligando, conversando com alguns senadores. Se tiver só o meu voto, pelo menos eu combati o bom combate, defendi o que acredito, mas acho que talvez consigamos convencer outros senadores, principalmente os novos. Vou tentar convencer um por um dos senadores. Mas se acabar só com o meu voto, eu estou colocando essas ideias em debate porque elas precisam ser debatidas. E esse é o motivo da minha candidatura. A necessidade de colocar esses temas em debate. Porque não pode o Congresso Nacional custar o que ele custa hoje. O Congresso Nacional hoje, o Senado Federal, ele é uma das casas legislativas mais caras do mundo em termos proporcionais. E isso não se muda apenas com palavras. Isso se muda com atitudes, isso se muda cortando na carne. E foi isso que eu tentei fazer no meu mandato desde o primeiro dia, dando esse exemplo no meu gabinete, de que um mandato pode ser de qualidade, de que um mandato pode ser digno, custando muito menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Muito obrigado.